Olá pessoal, meu nome é Patrícia e eu sou professora de artes da ETEC. Nossas aulas estão em um novo formato e eu vou utilizar bastante esse recurso de videoaula para mostrar para vocês as técnicas e a maneira como nós vamos trabalhar as aulas de artes, ok? Hoje nós vamos falar sobre aquarela. Eu dei uma pesquisada sobre algumas técnicas diferentes e eu trouxe para vocês algumas maneiras super diferentes de usar a aquarela. Nós vamos utilizar canetinha. Canetinha também dá para fazer aquarela. Acredite se quiser. Eu tenho também um estojo de aquarela, esse comum que a gente encontra em qualquer papelaria. Se você tiver em casa esse estojo, você também pode utilizar, ok? E também nós vamos utilizar o lápis aquarelável. Eu vou ensinar essas três maneiras, essas três técnicas, e aí você pode escolher qual você vai usar em casa. Aqui eu tenho alguns exemplos do que nós podemos fazer com a tinta aquarela. Eu vou explicar todos eles, ok? Esses são alguns exemplos. Esses papéis que estão manchados, eu vou utilizar para um outro desenho no futuro. Eu pintei o fundo e depois eu posso fazer um desenho por cima dessa pintura. Esses foram alguns testes. Olha esse efeito que bacana. Depois você pode fazer qualquer outro desenho por cima dessa pintura. Esses são alguns testes, ok? Então vamos aos nossos materiais. Eu vou passar para vocês os materiais que nós vamos utilizar para esta atividade. Nós vamos utilizar fita crepe, canetinha, pode ser qualquer tipo de canetinha, ok? Lápis de cor aquarelável, ok? Pincéis. Se você não tiver pincel em casa, você pode utilizar cotonetes também, ok? Copo com água para lavar o pincel. Nesse caso, você pode separar 2 copos com água. Um nós iremos utilizar para a lavagem do pincel e outro para misturar as tintas. Papel toalha para secar os pincéis. Agora eu vou mostrar para vocês como chegar neste resultado. E o nosso suporte será o papel. No caso, vocês já fizeram o livro do artista, lembra? Aquele caderno que nós fizemos em sala de aula? Você deve utilizar esse caderno. Todos os trabalhos devem ser feitos no caderno. Assim que vocês concluírem a atividade, que vocês terminarem o seu desenho, eu preciso que vocês postem uma foto na plataforma do Teams. Eu vou disponibilizar o caminho todo certinho lá na plataforma e vou explicar cada tarefa. E aí vocês então vão me mandar a foto do caderno onde vocês fizeram. Quando nós voltarmos para a sala de aula, eu vou dar visto em todos os cadernos, nos trabalhos realizados, ok? Vamos então à nossa atividade. Eu fiz essa divisão na folha só para mostrar para vocês as técnicas que nós vamos utilizar. No seu desenho você não precisa fazer essa divisão, ok? Mas se por acaso em algum desenho você quiser tampar alguma parte do desenho, você pode utilizar a fita crepe para fazer uma máscara, por exemplo. Máscara é quando você quer tampar alguma parte do papel, ok? Então vamos supor, você queira desenhar uma lua. Você corta a fita crepe no formato de círculo, cola no papel e vai pintar. Onde você colou a fita, não vai pegar a tinta. Primeiro, eu vou utilizar o estojo de aquarela, esse estojinho que tem as tintas secas, ok? Na aquarela, podemos pintar de várias maneiras. A pintura de aquarela é uma pintura com tinta aguada. Então, o que fica legal, o que é bonito na aquarela são as manchas da tinta. Nesse primeiro quadradinho, eu vou molhar o papel primeiro. Vejam que não tem tinta no pincel, somente água. E depois eu posso utilizar a cor que eu escolher aqui, ó, dependendo do desenho que você for realizar. E aí você pode esparramar a tinta dessa maneira. Se você quiser uma tonalidade mais clara, então você agrega mais água. Eu vou pegar um copinho separado para mostrar para vocês. Quanto mais água, mais clara a tinta fica. Veja
nesse quadradinho como a tinta ficou clarinha. Se você quiser um tom mais escuro, deixe a pastilha mais seca e aí você consegue uma tonalidade mais forte. Na aquarela também você pode misturar as cores. Agora eu quero um pigmento mais forte, então eu coloco pouca água. Eu peguei agora um pincelzinho menor, ok? Você pode utilizar o pincel que você tiver em casa, não tem uma regra certa. Vejam como a cor fica bem mais forte. O pigmento da tinta depende de quanto você coloca de água. Agora eu quero essa parte mais clara, então eu vou fazer um degradê. Eu tiro um pouquinho do excesso da tinta. E agora eu pego somente água. E eu vou puxando essa água. Observe como aqui ficou mais claro e aqui mais escuro. Então você começa com bastante pigmento no pincel e pouca água. E depois você vai aguando essa tinta. Você pode utilizar manchas também no seu desenho, fica bem legal. Você pode também brincar com a aquarela. Um jeito bem bacana é deixar a tinta bem aguada e aí você pode fazer um efeito super diferente. Você pode jogar sal. Veja o efeito, que bacana que fica. Deixe secar, ok? Não vá mexer por enquanto. Essa tinta precisa secar para depois você tirar os grãozinhos de sal que sobrarem no desenho. Agora eu vou mostrar para vocês como fazer um efeito de céu, ok? Utilizando um pedaço de papel, você vai retirando tinta de alguns lugares. Se você viu que você retirou muita tinta, é só você acrescentar mais água. Um outro efeito bem bacana é utilizar álcool. Se você quiser deixar manchado, é só deixar nesse estágio que ele está. Se você quiser retirar as manchas, você vai alisando. E aí você vai retirando o excesso de água. Com o álcool gel, você pode espirrar. Ele dá aquele efeito de galáxia. Esse é o resultado das técnicas que nós vimos até agora. Nós utilizamos o estojinho de aquarela de pastilha. Agora nós vamos utilizar canetinha para pintar a aquarela. Você vai precisar de canetinha, um plástico, pode ser qualquer tipo de plástico, qualquer embalagem que você não vai usar mais. Aqui eu tenho um saquinho plástico de pasta e eu tenho também aqui uma folha de acetato. Tanto faz, você pode usar qualquer um desses materiais, ok? Eu vou utilizar o saquinho da pasta. Para utilizar a canetinha como aquarela, você vai precisar riscar várias vezes a canetinha em cima do plástico. Dessa maneira, você está soltando a tinta em cima do plástico. Observe que a tinta não seca. A tinta da canetinha vai ficar desta maneira no plástico. Para retirar a tinta e utilizar no papel, como aquarela, você precisa de água. É só você pingar a água em cima da tinta da canetinha e utilizar como aquarela. A tinta dessa maneira tem o mesmo princípio. Se você pegar pouca tinta, a tinta fica mais forte. Se você pegar muita água, a tinta fica aguada, ok? É o mesmo princípio da aquarela em pastilha. Pegue água, a água ajuda a dissolver a tinta e aí você tem uma tinta de aquarela. Particularmente eu gosto muito da canetinha, porque ela deixa um efeito muito legal, as manchas ficam muito bonitas no papel. Eu manchei o meu pincel, então o amarelo não saiu muito bonito, ele ficou meio esverdeado.
Aí você lava o seu pincel, de preferência na água limpa. Para você fundir as cores, é só você ir misturando a água. O legal da aquarela é você dissolver essa tinta para que não haja emenda, para que você não veja onde começa e onde termina uma cor. Você pode ir colocando as cores, ó, disfarçando as emendas, como se fosse um degradê. E aí a canetinha fica dessa maneira, ok? Vamos utilizar agora o lápis aquarelável. Você pode utilizar o lápis seco ou utilizar o lápis molhado. Eu vou ensinar primeiro a maneira de utilizar o lápis seco. Eu vou utilizar agora esse pincel maior, ok? Você pode dissolver a tinta da aquarela. Observem como ela se dissolve. E aí você vai dando o degradê. Você pode também fazer a mistura de cores. Se você quiser um pigmento mais forte, aperte bem o lápis. Se você quiser uma mancha ou um pigmento mais claro, passe o lápis bem devagar, ok? Vamos mesclar as cores. Observe que eu passei bastante água. Entre a junção das cores, você pode passar várias vezes o pincel. E aí, para retirar o excesso de água, é só você apertar o papel toalha. Nesse desenho eu vou passar um pouco menos de água. Se você quiser colocar mais pigmento, você pode utilizar o lápis com papel molhado, ok? O lápis dessa maneira vai liberar mais pigmento no papel. E aí você pode continuar passando a água. Não passe muitas vezes o pincel no mesmo lugar, porque você observou, ele vai soltando. O papel vai desmanchando, tá bom? Eu desenhei círculos na folha apenas para delimitar o local que eu vou pintar, ok? Vamos tentar aqui fazer um pôr do sol. Agora chegou a hora de molhar a nossa tinta. Vamos começar com a parte de cima. Eu vou deixar essa parte secar. Vou fazer os outros, depois nós voltamos aqui, ok? O inconveniente da aquarela é que, dependendo dos processos que você vai fazer no desenho, você precisa esperar secar para depois continuar o seu desenho. Vamos agora para um degradê. Vamos à água agora. Centralize a tinta primeiro na parte escura. Depois você vai puxando essa parte escura até ficar completamente clarinho. Temos assim um degradê. Vamos agora para uma cor mais chapada.
Você precisa pintar o desenho com a mesma pressão em toda a parte que você quer que fique na mesma cor. Agora vamos para a água. Você tem que tirar a água. Se você deixar alguma parte com água, essa parte vai ficar manchada. Então você vai retirando a água. Cuidado para a folha não dissolver, ok? Senão ela pode rasgar. Agora eu vou fazer um degradê com duas cores diferentes. Nesse nós usamos a mesma cor. Esse eu vou usar dois tons diferentes, ok? Vamos para a água agora. Agora vamos tentar fazer uma galáxia. Vamos agora à água. Vamos tentar mesclar aqui esse desenho de forma que pareça uma galáxia. Agora vamos jogar o sal. Espere o sal derreter, ok? Agora vamos voltar a esse desenho. Lembra que eu disse que eu queria fazer um pôr do sol? Agora eu vou usar uma técnica que você pode fazer aí na sua casa também. Eu vou pegar uma gota de tinta, mas primeiro eu vou dissolver essa tinta no saquinho plástico. Lembra que a gente utilizou o saquinho plástico? Eu vou dissolver um pouquinho de tinta aqui no saquinho. Eu vou colocar uma gota de água com a tinta preta e com a ajuda de um canudo eu vou soprar essa tinta. Eu quero dar a impressão de que eu tenho uma árvore desenhada aqui no pôr do sol. Com o auxílio do lápis, eu vou tirar mais tinta, misturando a água e o pigmento do lápis. E agora eu vou terminar desenhando a minha árvore. Vou deixar aqui as cores mais fortes, fazer alguns detalhes dos galhos da minha árvore. E agora é só deixar secar, ok? Vamos para o nosso último círculo. Vamos à água agora. Observe se o seu pincel está limpo. Essas foram as nossas técnicas, ok? Veja que aqui eu não tirei todos os riscos, ele deu um efeito de esfera. Agora que vocês já conheceram algumas técnicas e alguns truques, você deverá fazer um desenho mostrando o seu sentimento. Se você está feliz, se você está entediado, se você está ansioso, coloque nesse desenho tudo aquilo que você está sentindo, ok? Como a nossa tinta é aquarela, use bastante água, só não vale usar as lágrimas. Brincadeiras à parte, eu espero o seu trabalho lá na plataforma do Teams. Essa foi a nossa aula, espero que vocês aproveitem bem. Se você precisar, você pode assistir quantas vezes quiser. Até a próxima, tchau, tchau!